Aí, vamos lá então. Aí, deu certo Um ano agora? deu. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes tentava pedir concessões, nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que, se houvesse proveito, já muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobio não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha ele sempre silencioso sobre o assunto. Então, essa parte fala, né, que já tinha passado um ano, o André estava lá no Ministério da Regeneração, prestando serviços, e que ele continuava com muita vontade de ir lá visitar a família dele, né? Mas que até então ninguém falou nada e ele também não tinha a coragem de perguntar sobre o assunto. Pode passar, Rosa. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando minhas saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiríamos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhe os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta os melhores tentames. Só lembrando aqui, gente, que a Elisa, nós vimos lá no capítulo 40, foi aquela moça, né, que prestou serviço na casa do André quando ele era jovem, e eles tiveram uma relação íntima, né? E depois disso ela se perdeu na vida, e ele encontrou com ela lá nas câmaras da retificação. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-me a ansiedade de rever os meus. Podemos prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos. Pode passar, Rosa. Estou tentando aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo passar por aqui. Não consigo passar por aqui. Não está abrindo aqui para mim, para eu passar. Então deixa, eu vou prosseguir na leitura aqui. Aqui, agora eu vou conseguir. Aí, deu certo. Ação.
A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que intencionava certificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Então a mãe dele foi falar para ele, né, que ele estava pretendendo reencarnar, e ele discordou veementemente dela. Aí aqui ela vai explicar o motivo. Pode passar. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: não consideras a angustiosa condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Teria coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi pressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderia ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Eu grifei isso aí porque eu achei interessante, né, essa colocação dela, porque muitas vezes a gente fala que ama, que ama, que ama, e quando o ser que a gente diz que ama precisa de uma ajuda, a gente ajuda até certo ponto, não for nos causar alguma inconveniência, né? Se for trazer inconveniência, a gente já repensa a ajuda. Isso é fato. Então, aquela é uma demonstração de amor incondicional. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir no palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. A Luísa, relembrando aqui também, gente, a gente viu no capítulo 16, é a irmã que o André perdeu, né, quando ele era pequenininho, quando ele ainda era criança. E no capítulo 16, a mãe fala que é a mãe e a Luísa que auxiliam, né, o pai e as irmãs do André no suporte à família. Pode falar. Bom, esse pedacinho aqui eu achei interessante quando fala, porque a gente tem uma tendência a amar aquilo que nos é belo, a amar aquilo que nos é bom, né? É, vamos pensar, às vezes um filho dá mais trabalho que o outro, um responde, o outro já não responde, ou é mesmo o marido difícil. Então, às vezes, a gente tem aquela tendência a amar, é mais fácil, né?
amarra aquilo que nos é bom, é belo, não nos contradiz. E aqui ela está dando para a gente um entendimento de que a gente precisa de amar, né? E ele, no caso aqui, olha o tanto que ele está precisando desse amor. Então, às vezes, a gente fica pensando também, essa pessoa tem o livre-arbítrio, deixa ele, então, mergulhar aí nos abismos mais fundos, né? Deixa ele caminhar, uma hora ele acorda e volta, né? Mas a gente tem um papel também junto àquelas pessoas a quem nós amamos, né? A gente não pode. Como que a gente vai seguir em frente deixando aqueles que nos são caros para trás, né? Será que a gente vai ser realmente feliz se a gente segue em frente, igual ela está falando aqui? A gente pode estar num castelo, num palácio, e deixar os filhos, aquelas pessoas que a gente ama lá fora, na chuva, né? Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente tende muito não quer, deixa para lá, vou deixar eles, vamos dizer, quebrar a cara sozinho, mas não, a gente tem que colocar o amor e a gente tem que sempre procurar estender a mão, né? Porque sozinho, às vezes, aquela pessoa não vai conseguir caminhar. Então, isso aqui, eu acho que vale muito também quando a gente tem os filhos, assim, quem tem mais de um filho, às vezes a gente tem um filho que dá mais trabalho, a gente tem que pensar, puxa, mas é ele que precisa de mim. É a ele que eu tenho que dar mais a mão do que o outro, né? Igual aquela parábola do filho pródigo. Então, eu achei muito bonito isso aqui, né? E eu acho que a gente não vai conseguir realmente ser feliz. Uma vez eu li isso em algum lugar, em algum livro, enquanto tiver um de nossos amados para trás, né? É, na lama, seja onde for. Será que lá no fundo do coração da gente a gente vai dar conta de ser feliz e falar, não estou nem aí, né? Então, acho que é bem, é bem bonito isso aí, né? Essa parte dessa passagem dele aí. A Regina, a Regina que está entrando, achei que ela estava pedindo para eu falar. É só isso, tá? Pode continuar, por favor. Você pode mudar, então, por favor. Tá. Pensei, pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Achei interessantíssimo também essa colocação. E me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Então, ela coloca aqui, né, que ela não tem condição de trazer o inferior para o superior, que é trazer o pai do André, o Laerte, para ela. Mas ela tem condição de fazer o contrário, de ir até ele e tentar fazer o resgate, né? E pede para o André também olhar pelas irmãs dele e, quando puder, estar com ela no suporte ao pai. Oi, Renata. Uma coisa que me chama atenção também, nesse diálogo do André com a mãe, é que ela faz para a gente aquela divisão, né, aquela separação. E nós já comentamos sobre isso lá atrás, em capítulos mais à frente, a diferença
do estar de do estar junto apoiando e estar junto acompanhando, né, apoiando no sentido de vestir a camisa, independente se está certo ou se está errado, né. Ela mostra pra gente a diferença de estar do lado e estar ao lado, né. Estar ao lado denota aquilo que a gente faz de coração aberto, mesmo naquelas situações, assim, que o coração da gente está machucado. Claro que a gente faz muito isso em família, porque a gente não todos, né, não todos, já tem pessoas que conseguem ampliar esse sentir, mas geralmente uma boa parte de nós, quando consegue dar esse testemunho, é apenas dentro do nosso círculo familiar, que não é o caso dela, né. Mas, mostra pra gente, assim, quando a gente tem alguém na nossa família que está totalmente transviado na vida, né, tá fazendo todas aquelas coisas que prejudicam a ele e prejudicam a quem está em torno dele, geralmente a família que leva esse chumbo mais direto, né. Então, assim, quando você tem alguém na família que está fazendo alguma coisa errada, e que aquela pessoa, você sabe, e é evidente que ela vai acabar respondendo por isso, seja alguém da nossa família ou seja nós mesmos na nossa família, né. Eh, então, assim, diante de uma retaliação, de uma necessidade de quitar com a lei, por exemplo, com a lei dos homens, a gente vai ver, por exemplo, que tem mães que ficam ao lado, e tem mães que ficam do lado. O que é ficar do lado? "Ah, meu filho é um bom menino, é um bom filho", ok, para toda mãe, seu filho é bom. Mas o que esse filho está fazendo na sociedade com os filhos de outras mães, com outras pessoas, né? A gente deve partir o nosso olhar a partir daí. Ele é muito bom, eu o amo, mas ele está fazendo coisas que não são justas, não são dignas. Então ele tem que responder. Aí muitas vezes a gente vai ver a mãe, a família acobertando. Isso é estar do lado. Eu não concordo com o que ele fez, mas ele é meu filho, então, para o meu filho tudo, que é diferente de estar ao lado. E aí a gente vai ver, né, naquelas situações aonde tem os filhos encarcerados, claro que eu estou dando um exemplo, esses exemplos são vários, né, são centenas. Mas aqueles filhos que estão encarcerados e que as mães vão visitar ao domingo e passa por aquela peregrinação, é uma peleja, é uma dificuldade, tem vários trâmites que são difíceis e as mães estão lá. Isso é estar ao lado. Ele errou, ele fez coisas atrozes, mas eu não vou deixá-lo só. E não passo a mão na cabeça, né, sei que o que ele fez não está errado. Ele é um bom filho, mas estava em erro, agora está respondendo. A gente vê isso acontecendo muito, né. Então a leitura traz para a gente esse divisor de águas. Ela está dizendo: "Olha, o amor, para o sentimento, para a caridade, a fraternidade, não existe essa barreira. Então, diante disso, a gente não deixa as pessoas que são caras para nós ou que nos feriram à margem. A gente não fecha os olhos e diz que o que elas fizeram é comum, é normal, é natural. Comum pode ser, natural não é. Normal de jeito nenhum, né. Mas a gente não deixa as pessoas ao léu. E quando eu li aqui, eu me lembrei
do capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar dos bem-aventurados, os que são misericordiosos. E a mãe do André, ela encontra a postura dela encontra tanta ressonância no item 4 que fala, né, sobre a misericórdia, ela fala assim: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ela está passando por cima de tudo que Laerte ofereceu. Ela está passando por cima de tudo que aquelas moças que ela vai receber como filha participaram, trazendo para ela sofrimento, ferindo o coração, né? A gente pode lançar na memória, sim, um pensamento de que, gente, como uma traição dói, né? Ainda mais quando ela vem diretamente de encontro aos sentimentos mais íntimos, né? Da mulher ou do homem em união, em matrimônio. E aí continua dizendo assim: o ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira eh, acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Aqui, os espíritos estão fazendo uma separação, né? Do que é essa alma elevada, né, pacífica, e o que é essa personalidade, esse indivíduo, ainda cheio de ódio, de rancor, que se ela tivesse se colocando nessa condição segunda, né, de ódio, de rancor, demonstraria todo aquele fel que ela guardou, né, por causa de todo o processo de dor que ela viveu ao lado desse homem. E agora ela vai voltar na condição de quem o acolhe como esposa novamente, e como mãe das moças que transgrediram, né? Às vezes é comum alguém virar, a gente ouvir na nossa sociedade ainda, alguém dizer assim: ah, eu tive um relacionamento com uma pessoa que estava casada ou casado, mas eu não fui atrás da pessoa não, a pessoa que veio atrás de mim. Ou pior, não era eu o casado ou a casada. Então, quer dizer, a pessoa, a consciência dela, no entendimento dela, ela está liberta daquela responsabilidade, porque, né, ela, não era ela que tinha compromisso com o outro. E aí a gente vai vendo que na corrente da vida, na senda, no caminho, a gente tem responsabilidade com todo mundo. Enquanto a mãe de André vai ser o espírito que acolhe aquelas moças desequilibradas, né? O pai, o Laerte, vai ser o genitor daqueles espíritos que ele ajudou a desequilibrar, porque a gente lembra lá atrás que ele prometia a elas mundos e fundos, né, no terreno das emoções, né? Tipo, ah, eu vou sair, eu vou me casar com você. Alimentou muitas esperanças, contribuiu para que elas ficassem da forma que elas ficaram quando desencarnaram, que elas juntaram nele, né, enlouquecidas, com os sentimentos todos destrambelhados. Então ele vai receber essas duas moças que ele contribuiu para que elas caíssem, não que elas estivessem eximidas de responsabilidade, mas ele contribuiu e muito para que elas chegassem aonde elas chegaram, né? Totalmente destrambelhadas. Aí você imagina como que vai ser essas filhas com ele. Com a mãe, porque a mãe vai ser o eixo da família, né? Os 4 reencarnados
ela será o eixo da família, mas é uma família, uma estrutura familiar que vai ter uma desarmonia, um desarranjo muito grande, porque esse pai com essas filhas vai ter um desencontro de vibrações deles muito grande, por causa do passado muito recente que eles têm, né. E mesmo se fosse um passado ainda longínquo, ainda assim teria essa situação desgastante, difícil, sendo já tão próxima que mostra, né, essas reencarnações muito próximas, mostram o tamanho do desequilíbrio dos espíritos. A gente já aprendeu que reencarnações mais espaçadas é um favorecimento para os espíritos, né? Não que não estejam comprometidos com a lei divina, todos estão, né? Em nosso lar, salvo a veneranda e o ministro, os ministros que estão numa condição melhor, todos lá têm um problema, né? De a tratar, todos são devedores aqui na Terra. Mas reencarnações muito próximas denotam a necessidade do desequilíbrio daqueles espíritos. Então, assim, a mãe de André, ela está oferecendo a ele assim uma lição de amor, de ser, porque é muito fácil da gente falar de amor, né, do jeito que a gente compreende, de despreendimento, né? Mas só que tem tantas outras coisas que ela está oferecendo para ele como aprendizado aqui, que se a gente não prestar atenção, a gente apenas passa, né? E a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso aqui para a gente é ouro. Obrigada, Elaine. Imagina. Então vamos lá. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Pode passar, por gentileza, Rosa. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e a pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é o escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Eu achei isso fantástico também, por isso que eu grifei aí. Porque ela fala aqui que o livre-arbítrio é relativo, né? Ele não é extensivo a todos. A gente tem direito a esse livre-arbítrio na reencarnação, desde que a gente tenha feito por merecer. E quando é necessário, é igual ela fala aqui, né? É um remédio amargo que é dado na marra, mas aí a gente tem que beber mesmo assim. Entendi correto, gente? É isso mesmo? O remédio amargo que ela está se referindo é a reencarnação, né? Sem o direito de poder participar, sem o direito de poder opinar, né? Ele está indo aí numa condição de compulsório. Compulsório é aqueles espíritos que não têm condições de poder
participar do seu planejamento espiritual, de se preparar, né, mais a fundo para isso. Então, ele tem o livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio dele agora não oferece a ele condições de poder avançar com mais largura. Ele se comprometeu tanto, tanto, que ele está praticamente dementado. E nessa condição, quando nós estamos assim, a gente precisa lembrar que todos nós estamos passíveis a isso, disso acontecer conosco, aí vai haver sempre a misericórdia, porque a gente tem sempre os amigos que intercedem por nós, né? Que nos ajudam, que nos acompanham de perto, né? Ele vai ser assessorado de muito perto para que ele possa reencarnar, para que ele possa ter o mínimo de equilíbrio possível, né? Claro que os espíritos amigos não vão tirar dele em momento nenhum a responsabilidade que cabe a ele. Mas dentro de tudo que é possível oferecer para Laerte, ele vai ter esse amparo, esse encorajamento, né? O encorajamento sempre, sempre. Porque como livre-arbítrio, ele pode se colocar numa condição tão, né, pessimista, de desistência e prejudicar o próprio renascimento dele. Só que aí a gente entende que, como ele está indo numa condição compulsória, terá será assambarcada assim, de outras energias, de muitos cuidados extra, para que ele não aborte a própria oportunidade. Né? Fala, Rosa. O Renato, e também aí você está chamando a atenção da gente, né? Para esses amigos que vão ajudar aí o Laerte. Então, aqui fala bem que o remédio é amargo, mas é santo também, né? É a oportunidade, né? Dele se redimir, dele melhorar, né? E uma frase que eu achei muito profunda aqui, que eu gostaria de ressaltar, essa última aqui: é preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Quer dizer, quem se colocou nesta situação de não liberdade? Somos nós mesmos que fundimos essas algemas para nós, né? Porque Deus, ele nos dá livre-arbítrio. Mas quando nós não temos condição de responder a esse livre-arbítrio com responsabilidade, aí nós criamos algemas, fundimos essas algemas em nós, e aí é necessário quebrá-las. E daí nós perdemos a liberdade, por quê? Porque nós mesmos não soubemos usá-la, né? Então, achei essa frase aí bem assim, dá para pensar muito sobre ela. E outra coisa, meus amigos, que a gente não pensa e a gente não gosta de ponderar muito sobre isso, é esse movimento da dor, né, do sofrimento que se abate sobre a gente na nossa encarnação. Não tem aquele que não está passando por um processo de dificuldade, e se não está agora, que já não tenha passado, e se não passou até então, que não passará a futuro, né? Então, assim, nas nossas orações, a gente pede por nós, Senhor, me dê forças para que eu possa passar pelas provas que são ricas para mim. Essas provas, elas podem vir revestidas de muita dor. Muita dor. Por quê? Aí as pessoas vão falar assim, podem pensar assim, né? Então, só vai ser provado espíritos que estão nessa condição, né, de delinquentes das leis divinas? Não, não. Os espíritos falam para gente que em mundos de provas e expiações, encarnar em mundos de provas e expiações, estar em prova faz parte do pacote.
O que pode não fazer parte do pacote para um são as expiações, porque as expiações é aquele plus, né, é aquela prova plus, que a pessoa ela não tem como sair daquilo, por isso é expiação. É ele experimentar na carne a dor que ele causou, de alguma forma. Lembrando que a lei divina não é lei de talião, né. Deus é justo, não é justiceiro. Então, a diferença de estar em prova para se estar em expiação é essa. São provas amargas que a gente não tem como sair, mas é sentir a expiação, é sentir na carne o que nós fizemos sentir. E tem as provas que nós vamos enfrentar. A gente vai adoecer, a gente vai passar por dramas no campo dos sentimentos, a gente vai passar por dramas em empregos com patrões e colegas de trabalho difíceis de amar. Mas a gente tem que lembrar que nós também somos, e se não somos agora, já fomos muito. Então, assim, é o movimento do aprender. Então, nas nossas orações, a gente pede a Deus: "Senhor, me ajude, né, me dê forças para passar pelas provas benditas". Provas benditas, leia-se problema de saúde, familiares com problemas de saúde e várias outras situações. E me ajude, Senhor, se quando chegar as minhas expiações, e sabemos que elas chegarão quando a gente já tiver, né, com o ombro mais preparado, com a certa tala larga para aguentar, né, o peso da nossa cruz, dos nossos compromissos. Então a gente tem que lembrar que essa dor muito amarga, né, essa prova, é o remédio que a gente precisa para avançar. Então, bendito remédio, a gente nunca lembra de agradecer pelas dificuldades que a gente passa, né. Se a gente olhar para trás e ver o tanto de coisas que a gente já passou, e a gente não choraria de tristeza, de remorso, né, tem gente que lembra com amargura das dores que já viveu. A gente deveria lembrar com gratidão, porque elas possivelmente operaram grandes curas na nossa alma. Pode passar, Rosa, por gentileza. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fosse a proteção divina por intermédio dos nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até este ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora, muito calma, deve pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários pelo caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Achei um ensinamento fantástico esse aqui também, porque ela fala o seguinte: se você não quer ficar à mercê, né, dos inimigos, que é a indagação dele, não faça inimigos, né? Não pense no que você vai fazer, no que você vai falar, nas suas atitudes. Você não vai ficar à mercê das maldades. E essas mulheres? Indaguei. O que será feito dessas infelizes? Pode passar, Rosa, por favor. Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias como
não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam na estrada real, mergulhando no pântano. Outro ensinamento muito bacana que ela colocou aqui, né? E não adianta ela ter mágoa, ter rancor do pai dele pelo que ele fez, que ela não iria ajudá-lo em nada. Tão pouco das mulheres. Então ela vai acolhê-las como filha. Seu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Pode falar, Rosa. Aqui nós vemos a mãe do André é muito assim, um amor muito amplo, né? Porque quando fala que ela sabia converter verdugos em filhos do seu coração, ela já não está mais presa só a quem ela ama, né? Ela já está fazendo isso por pessoas que, na verdade, não eram daqueles laços dela, não é isso que eu entendi. Ela já está ampliando o horizonte dela para ajudar de uma forma mais universal, vamos dizer assim, né? Para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. É como se quando a gente pega uma criança e vai cuidar dela e a ama, mesmo sem ela ser nascida de mim, vamos dizer assim. Eu estou estendendo o meu amor para além daquilo que é do meu sangue, né? Então, eu vi isso aqui, assim, ela já estava num ponto de evolução tão mais alto que ela já conseguia se colocar à disposição da evolução de espíritos, aqui no caso verdugos, né? Em filhos, ela já conseguia transformá-los em filhos do seu coração, que eu acho que é o amor que um dia todos iremos ter, um amor universal, né, gente? Amar por amar, não porque é sangue da família, meu sangue, e aí a gente percebe o tanto que ela é evoluída já, né? Muito bacana. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, que eu achei assim tão maravilhosa a forma como ela constrói essa ideia, que ela diz assim: ninguém ajuda eficiente, né, com presteza, com resolução, ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. O que ela está dizendo? A gente não ajuda uma pessoa que a gente ama oferecendo resistência ao outro. Por exemplo, numa briga, se alguém vem me dar um soco, eu crio uma disputa de força com aquela pessoa e devolvo o soco. Nós estamos trocando, né, energias, intensificando forças contrárias. A pessoa me dá uma coisa, eu devolvo essa coisa, né, e eu fico naquilo. E aí, o que é mais interessante, porque nos faz lembrar imediatamente do que
Jesus fala, né? Se alguém te bater a face, oferece também a outra. Ele fala, não cria resistência. Não cria resistência, não intensifica forças contrárias. Forças contrárias são aquelas, existe uma força, né? Uma força X, uma força, vamos colocar negativa, e existe uma força Y, que é uma força positiva. Se a gente for ficar criando aquele cabo de guerra, isso não passa, né? Isso não é eficiente para sanar. Enquanto você tá ali disputando quem tem mais força, você não zera a conta. E Jesus ensina isso. Se alguém te bater a face direita, oferece também a esquerda. Se alguém exigir, né, pedir o seu cajado, entrega também o seu manto, ou é o contrário. O que ele está falando assim? Se alguém pedir para que você ande 1.000 quilômetros, ande 2, né? Não ofereça resistência como um cabo de guerra. Se alguém te oferece uma ação negativa, pejorativa, você acolhe, porque quando você acolhe, ela morre em você. Durante toda essa leitura, a gente lembrou muito que o que a gente precisa aprender a fazer, e que André está aprendendo, é deixar o mal morrer nele. Nós precisamos aprender a deixar o mal morrer na gente. O que é isso? Eu recebo uma ofensa, eu não devolvo. Eu não devolvo. Eu recebo uma fala mal falada, eu não devolvo. Isso, gente, é aprendizado. Ninguém é santo de falar assim, eu vou começar a ser assim imediatamente. Isso é um exercício, é prestar atenção, né? É o olhar, o observar e o vigiar. Prestar atenção nos movimentos que estão em torno da gente e escolher a melhor ação. Escolher a melhor ação. Porque o pensamento, eu crio o pensamento, esse pensamento ele ganha força através dos meus sentimentos. Até ali eu não posso parar o meu sentir, eu não posso parar o meu pensar, né? Mas eu posso parar o meu verbalizar. Eu posso parar a minha ação. Ali começa o meu livre-arbítrio. Então, como ela está falando aqui de livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio, né? De ajudar eficientemente aos outros e a gente, intensificando, ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Então, eu me ajudo eficientemente e eu não dou munição para forças contrárias. Qual que é o resultado disso? Que a gente pode entender aqui. O resultado disso é que no final dessa operação, que será muito proveitosa, mesmo que seja, né, aos nossos olhos do mundo, muito desastrosa, porque muita coisa pode acontecer, né, dessas encarnações, aos nossos olhos pode ser muito desastroso. O seu Laerte casou com a dona Coisinha, que era tão maravilhosa, ela desencarnou, a família caiu. Na nossa mente, aquela família não deu certo, mas isso é na nossa visão limitada, porque muitos louros, muitas vitórias se dão nos bastidores e a gente não sabe. Só que muitas vezes a gente só consegue avançar de pouquinho a pouquinho, mas o resultado é que ela voltará, ela tem consciência disso, né? Que mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar cercada de outros afetos sacrossantos. Quer dizer, esses sentimentos dessas meninas que por hora estão totalmente desequilibradas, voltarão como sentimentos verdadeiros. Isso é o que a reencarnação nos oferece, né? A oportunidade de recomeçar, partindo de um marco zero, não zerando um passado, mas partindo de um marco zero e crescendo durante aquela caminhada. Então, assim, me chamou muita atenção essa construção dela, que não tem como a gente não lembrar de Jesus, que a gente não voltar o nosso pensamento
para os ensinamentos do Cristo, né? Se alguém lhe oferecer, se alguém lhe bater a face, oferece também a outra, né? Ela por si só já está dando uma lição tremenda de renúncia, renunciando a si, renunciando aos seus sentimentos, renunciando talvez o que nós falaríamos aqui na terra, coitada, foi tão traída por aquele homem, né? E a gente sabe o peso que tem essas palavras. Ela renuncia a tudo isso, isso para ela não tem mais peso. O que tem peso é como eles estão e o que ela pretende caminhar com eles. Isso é bonito demais. Esse capítulo é lindo, adorei fazer esse estudo. Renata, e ela renuncia até mesmo a estar numa condição mais confortável, né? Que é o que André coloca para ela. Mas para que você vai fazer isso, né? Vai passar por isso de novo? Ela poderia falar, nossa, que é tão bom, né? Com certeza é onde ela está, que ela poderia, e ela renuncia ao próprio conforto, a própria felicidade, vamos dizer assim, de estar ali naquele lugar tranquila, né? Sim. Ô, Rose, uma outra coisa que me chama atenção aqui, que me emocionou quando eu estava lendo, é que, diante desses processos de socorro espiritual, dessas encarnações, reencarnações que se dão, nós não sabemos, né? Por isso que no Evangelho, e como Kardec chama o Antigo Testamento, ele não chama de Antigo Testamento, ele chama de o Primeiro Testamento, né? Porque lá se fala sobre honrar o pai e a mãe, honrar os pais, né? Quando nós vamos reencarnar, a gente sabe que a gente precisa de alguém que aceite a missão de nos aceitar. É necessário. Porque se não encontrar ninguém, gente, se eu não encontrar ninguém, não tem jeito. E respeitando o livre-arbítrio, a pessoa, o espírito, né, a mãe, ela pode virar e falar: eu não quero. Eu não quero. Não dou conta. E a espiritualidade vai entender. Então a gente sabe que tem espíritos no plano espiritual que tem que aguardar muito tempo até poder encontrar um coração que esteja receptivo a ele, ao drama dele, à dor dele. Então, você voltar, você dentro dessa programação, você ter alguém que aceita te receber. E não é só te receber, é É. receber toda uma carga de experiências, né, de caminhar, que você vai ter que entregar à vida, porque a gente deve à vida, então a gente tem que repor para esse celeiro divino, né? É. Para esse celeiro divino. Então, os meus maus passos, a minha semeadura infeliz, ela pede reparo. Mas para eu reparar, eu preciso de um coração que me aceite. Ô, Renata, Então, e a gente vê aí, né, você falando, lembrando isso aí, a gente vê alguns espíritos que, apesar do combinado lá em cima, do planejado, ainda são abortados, né? A gente vê o desespero desses espíritos, né? Poxa, era para ele reiniciar o caminho ali, e é isso que você está dizendo. Às vezes, mesmo sendo aceito, ainda acontece de, naquele momento, ainda a mãe não dá conta daquilo ali, ainda aborta, né? ô Rosa, e isso é muito interessante porque, às vezes, quando nós estamos no plano espiritual, nós dizemos assim: eu dou conta, manda tudo para mim, faz um pacote, CVC, manda tudo para mim que eu vou matar isso no peito agora. É, E os amigos falam assim: não, não vai assim, porque assim, não, assim a equação não vai fechar. Vamos devagar. Então, chega aqui na Terra, sob o peso, né, do corpo físico, a carne é embutante, a gente vai esquecer. O que vai ficar
é o sentimento. E o sentimento, ele pode estar comprometido com muitas mágoas, né? Com muitos preconceitos, com muitas coisas que não estão tratadas em nós. Então, pode ser que aqui o espírito não dê conta e fale: não, não é para mim. E aí, e a gente vê que como que isso é gradativo, porque a gente vai observar também que tem mulheres que, ao engravidarem, falam assim: eu não quero essa criança, não posso cuidar, não... tem as suas razões, né? Que não nos cabe julgar, tem as suas razões. Mas fala assim que essa criança nascer, eu vou deixá-la no hospital. Outro coração vai amá-la. Ela deu daquilo que ela dá conta. Naquele momento, pode ser que a programação não fosse essa, pode, Uhum. né? Pode ser que a programação não fosse essa. Mas aí recalcula imediatamente, porque só o fato dela não estar tirando dele a oportunidade de renascer, porque não tem outro caminho. Tem que ser assim, né? Uhum. O mecanismo de reencarnação é esse, é através da água e do corpo, não tem jeito. Mas só dela não estar tirando dele a oportunidade e deixando, né, que a vida o direcione para onde ele tem que estar. E no tempo esses sentimentos vão sendo tratados. Então, um espírito, como a mãe de André, que é o espírito que a gente está falando, falar assim: eu vou descer primeiro e eu vou acolher no meu coração esse grupo de espíritos, né? Como ela fala aqui mais para trás das moças. Eu vou acolher elas na condição que elas estão. Gente, isso é ouro. E a gente tem que lembrar que muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós não temos méritos para isso. O que nós temos é a misericórdia agindo. Então, quando uma mãe, mesmo com toda a diversidade, aceita lá a sua ninhada e cuida dela, louvado seja aquela mulher, bendita mulher. Aí, muitas vezes, os filhos podem falar assim: ah, minha mãe não foi uma boa mãe, minha mãe era toda problemática, toda escalafobética. Os julgamentos são vários, né? Mas a gente tem que dizer para esses espíritos e tem que dizer para a gente, se isso sair da gente: olha, ela fez o máximo que ela pôde com os recursos que ela tinha no campo dos sentimentos e fez muito, porque se não aceitasse fazer, quem o faria? Porque a gente pensa que tem uma lista muito grande de gente para receber a gente, né? Disputando a gente, parecendo que é ficha da loteria. Tem não, é muito restrito. Às vezes é tão restrito que a gente tem que esperar muito tempo, Com né? certeza. Então, benditas as mães de André, que foram as nossas também, né? Dita. Elaine, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, gente? Todo mundo caladinho, Elaine? Então, eu acredito que nós podemos fechar. Você faz oração para nós, por favor? Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, aprendendo, elevando. Agradecemos também aos amigos de luz que estão aqui, que nos conduziram, que seguem nos amparando, e que tenhamos força e muita fé para seguirmos os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Só um minutinho, viu, pessoal? Só um minutinho, por favor.